Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2022, esta é a série Vida com Deus. E a lição de hoje é a lição de número 8, que nos traz o tema A Educação dos Filhos. Um tema bastante relevante, bastante importante com relação à nossa vida familiar, com relação à educação dos nossos filhos, não é? E que nós vamos ver hoje à luz da Bíblia Sagrada. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua presença em oração, fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas e clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados e nos purifica e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Série Vida com Deus, lição 8, a educação dos filhos. O texto base está em Provérbios, capítulo 20, verso 7, que diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, de início, a lição já no texto base nos diz que o justo, que é aquele justificado através do sangue de Jesus na cruz, aquele que foi justificado, anda na sua sinceridade. Que sinceridade é essa? Pautada na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz: o justo anda na sua sinceridade, ou seja, o justificado em Cristo Jesus deve buscar vivenciar, os seus dias, viver a sua vida baseado na palavra de Deus, na sinceridade da palavra de Deus. E ele diz: bem-aventurados serão seus filhos depois dele. As crianças vindas ao mundo através desse casal, através dessa família, são bem-aventuradas por quê? Porque vão herdar o conhecimento da palavra de Deus através do ensino dado pelos pais. Amém? Aleluia! Verdade prática da lição. A melhor forma de se educar um filho é através do exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. É aquela coisa, né, irmãos? Pessoas que muitas das vezes nós conhecemos e que corrigem os filhos em determinadas circunstâncias, mas eles próprios fazem pior, né? Aquele velho ditado, né? Faz o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Mas não deve ser assim. Nós vamos ver ao longo da lição que os nossos filhos, eles aprendem de nós muito mais através do nosso exemplo do que através das nossas próprias palavras. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado com temas relevantes e que chamam a atenção para esse tema da lição, que é a educação dos filhos. A leitura bíblica em classe de hoje está em Provérbios, capítulo 9, a partir do versículo 1, que começa dizendo assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração,
Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, nesses versículos, você vê que o sábio, ele exalta a palavra de Deus. E ele nos alerta a não só nós adquirirmos essa sabedoria, que é a palavra de Deus, mas transmiti-la aos nossos filhos, não é? Retenha as minhas palavras do teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Então, veja bem, isso no versículo 4. O sábio nos diz que nós devemos reter as palavras, a palavra de Deus. Muitas das vezes, a palavra de Deus diz alguma coisa a respeito de nós mesmos e nós, vira e mexe, nós estamos confessando com a nossa boca algo que seja contrário àquela palavra que Deus falou de nós. Ora, desta maneira, nós não estamos colocando o nosso Deus no seu devido lugar, que é o lugar de Deus e Senhor na nossa vida. Quando nós confessamos com os nossos lábios alguma coisa que difere ou que é contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos tirando Deus da sua posição de Deus e colocando qualquer outra coisa no lugar. Então nós temos que atentar a essas palavras do sábio Salomão nesse livro de Provérbios, que chama a nossa atenção para que nós venhamos a reter o conhecimento da palavra de Deus, reter o entendimento da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ensinar isso aos nossos filhos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Interagindo entre nós, jovens e adolescentes têm se tornado pais no seio da igreja. Quando o casal de jovens deveria estudar, vê-se responsável por um filho, crianças gerando crianças. A educação dessas crianças é terceirizada para os pais, ou seja, os avós. Aqui se inicia todo o problema na educação dos filhos de grande parte da sociedade moderna e também da família cristã. Os pais não educam, os avós se responsabilizam, mas se veem liberais com as crianças. Pais e avós não se entendem e o que se vê é uma criança crescendo desorientada sem o mínimo de parâmetro de limites. Então, irmãos, aqui já a lição nos traz à tona, traz ao debate esse grande problema que a sociedade moderna enfrenta. E isso não exclui as pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente. Jovens e adolescentes tornando-se pai e mãe antes da hora, não é? Ainda muito tenros, com a idade muito jovem, não é? Nem se casaram, nem sabem a responsabilidade que traz uma criança, não é, para a sua vida, e lá já estão enfrentando uma gravidez, enfrentando ali a vinda de uma criança, de um filho, não é? E realmente esse é um grande desafio para os pais, um grande desafio para a igreja, dar o suporte necessário a esses jovens. Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a reconhecer a importância de se colocar limites aos filhos, saber o valor do exemplo na educação dos filhos e promover a educação integral da criança. Tópico 1, importância dos limites. 1, satisfazendo necessidades e não vontades. Um princípio utilizado no treinamento de líderes e que tem se demonstrado bastante eficaz é a máxima de que liderar é satisfazer necessidades e não vontades. No universo educacional, o princípio torna-se ainda mais forte e verdadeiro.
Todo pai deve saber que o filho, especialmente se ainda é criança, deseja que suas vontades sejam satisfeitas, mas de que realmente a criança necessita. Embora queira comer só doces, ela precisa de uma alimentação balanceada para ter um crescimento saudável. Estabeleçamos, pois, limites às crianças, não apenas quanto à alimentação, mas principalmente acerca dos valores morais e espirituais. Então, satisfazer necessidades da criança e não vontades. É aquele velho tema, não é, que às vezes a gente fala, a gente costuma comentar. Um homem muito rico, milionário, o filho completa 15 anos de idade e ele vira-se para o pai e fala assim: pai, me dê de presente uma Ferrari 0 quilômetro. Ora, se o pai for um pouquinho cuidadoso com relação à segurança do filho, ele não vai dar. Primeiro, que ele não precisa de uma Ferrari. Segundo, ele não vai saber manobrar aquele carro, não vai saber dirigir aquele carro. Terceiro, no primeiro poste que tiver pela frente, o filho vai perder a vida. Então, meu irmão, satisfazer as necessidades dos filhos e não as vontades. E assim também com relação aos valores espirituais, ensiná-los, não é? Ensinar os valores morais para as crianças, para que elas saibam o que a Bíblia Sagrada diz a respeito, por exemplo, do casamento. O que a Bíblia Sagrada diz, por exemplo, a respeito da criação de filhos. Quando é que o homem, que a mulher deve se preparar para ter um filho? Quando é que um casal deve realmente se preparar para ser pai, para ser mãe? Então, se você buscar na palavra de Deus os valores morais, aqui, inclusive do livro de Provérbios que nós estamos estudando, Salomão realmente, ele discorre desse assunto de uma forma muito profunda, né? Obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos realmente buscar na Bíblia Sagrada os valores morais e os valores espirituais para que nós possamos transferi-los aos nossos filhos. Amém? Aleluia. 2. Presença versus agressão. Educadores descrevem como referências negativas na educação da criança a figura do pai ausente ou da mãe superprotetora. O pai ausente torna-se omisso na educação de seus filhos. Evitando o diálogo, muitas vezes vale-se de métodos agressivos para impor-lhes sua autoridade. O autor de Provérbios exorta-nos a ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, mas não aos gritos e nem utilizando-se de violência. Já também a mãe superprotetora, quando teme produzir algum trauma na formação da criança, acaba por não corrigi-la. Mas não é isso o que as Escrituras ensinam. O pai e a mãe são responsáveis pela disciplina do filho e não podem fugir a esse dever. Então a primeira parte fala a respeito do pai ausente, né? O camarada está tão preocupado com o seu trabalho, tão preocupado com as suas coisas, com seus afazeres, que se esquece da educação do filho. A criança cresce com o pai ausente. E os poucos momentos que aquela criança tem para interagir com o pai, ela ouve desse pai gritos, né? E muitas das vezes agressividade, para que esse pai consiga impor sobre ela os limites que ele julga serem necessários para a criança. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e não com grito, não com xingamento, não com palavras torpes, não com situações ou circunstâncias em que a criança vai se sentir acuada ou com medo, não é? Mas ela deve encontrar no pai a segurança necessária para que ela absorva os conhecimentos que farão com que ela possa ter uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida honrada, uma vida honesta, uma vida temente a Deus, não é? Na segunda parte ele fala a respeito da mãe superprotetora, que quando ela teme produzir algum trauma na formação da criança, acaba por não corrigi-la, é um erro também.
E não é isso que as Escrituras ensinam, porque o pai e a mãe são responsáveis pela disciplina dos filhos e não devem fugir a esse dever. Então, essa questão da mãe não querer corrigir o filho para que ele não se sinta, não tenha algum tipo de trauma, isso realmente não pode acontecer. Se a criança precisar ser corrigida, deve realmente se sentar juntamente com seus pais e ter ali uma conversa, um direcionamento para que realmente ela viva uma vida pautada na segurança que a palavra de Deus nos traz. Amém? Síntese do tópico 1. Os pais devem satisfazer as necessidades dos filhos e não as suas vontades. Devem educá-los e não agredi-los. Glória a Deus por isso. Aleluia. Tópico 2, ensinando através do exemplo, ética da personalidade. Hoje, mais que nunca, necessitamos educar as nossas crianças tomando por base os valores morais e espirituais da Bíblia Sagrada. Os filhos ficam desprotegidos diante das armadilhas do mundo por não terem ainda noção do certo e do errado, conforme destaca Salomão em Provérbios capítulo 7. Nessa passagem, deparamos-nos com a figura do jovem simples e desprotegido diante da sedução do mundo. O que faltou àquele jovem foi a noção de valores morais bem demarcados. O resultado não poderia ser outro. Ele caiu nas garras do pecado. Não podemos permitir que o mesmo ocorra com os nossos filhos. Devemos instruí-los enquanto é tempo. Amém? Então, se você ler esse livro de Provérbios capítulo 7, você verá um jovem caindo ali nas garras do pecado, sendo seduzido por uma mulher estranha. Ora, veja bem, é dever dos pais, educar os seus filhos com relação à ética moral. Ética moral essa que é amplamente ensinada nas Escrituras Sagradas. O jovem deve ter ciência e deve ter consciência de que o sexo deve ser praticado somente após o casamento e dentro do casamento, A partir do momento que esses valores espirituais e morais estiverem inseridos no coração e no espírito de um jovem, ele não vai cair nas garras do pecado, conforme nos descreve aqui a lição. Então, é responsabilidade dos pais estarem educando o jovem e dizendo a ele aquilo que convém e aquilo que não convém, dizendo a ele qual é a maneira que ele deve viver, a sua vida enquanto homem, enquanto mulher, e dizer a ele que o sexo deve ser praticado entre um casal, entre um homem e uma mulher, dentro do casamento. Fora disso, é pecado e o Senhor não aprova. Amém? Aleluia. Logo depois, o 2 vai abordar a ética no caráter, que também é igualmente importante. Síntese do tópico 2, o caráter cristão é formado a partir de uma educação que toma por base os valores ensinados na Bíblia Sagrada. Irmãos, ler a Bíblia e praticar aquilo que é ensinado é fundamental para que nós vivamos uma vida em paz, uma vida sossegada e para que nós tenhamos os nossos filhos protegidos de todo o mal que o mundo tem. Amém? Aleluia. Tópico 3, educação integral, desenvolvimento mental. Provérbios mostra o quanto é importante os mais jovens serem treinados para que tenham o discernimento adequado para a vida. Por isso, Salomão mostra os frutos desse treinamento: sabedoria, disciplina, sensatez, justiça, direito, retidão, habilidade, prudência, conhecimento e reflexão. Todo esse aprendizado valia-se de uma técnica apurada de memorização, visando preparar integralmente o jovem à vida. Por conseguinte, inclinemos o coração ao entendimento e atemos a benignidade ao pescoço e escrevamo-la na tábua do nosso coração. Guardemos a instrução no lugar mais íntimo do nosso ser. Irmãos, é no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio com a palavra de Deus, é disso que você vai falar.
Se o seu coração, a sua mente, o seu espírito estiverem cheios com a palavra de Deus, a sua vida será pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. E isso, evidentemente, estamos falando para jovens, para homens, para mulheres, antes do casamento. Se eu tenho o temor do Senhor no meu coração, se eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, se eu sei exatamente o que a Bíblia Sagrada fala a respeito de como deve ser o meu comportamento, eu não vou me desviar. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. Não se desvia por quê? Porque está plantado no seu coração aquela palavra e aquele ensinamento. E através do temor do Senhor, não é? Aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente não vai se desviar da palavra. O convite do pecado virá, mas ele saberá dizer não ao pecado. Por quê? Porque teme ao Senhor, está guardado nas tábuas do seu coração, está realmente atado na sua testa e no seu interior, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 3. A educação cristã dos jovens deve ser pensada numa perspectiva integral, isto é, desenvolvendo a vida moral e a vida espiritual. Aleluia. Conclusão. No momento em que os modelos educacionais experimentam uma grave crise de valores, é urgente estudarmos o livro de Provérbios, a fim de extrairmos preciosas lições à educação dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Não podemos consentir que a cultura desse século inocule em nossos filhos o veneno de um ensino permissivo e contrário aos valores da Bíblia Sagrada. Importantíssimo, fundamental para quem tem filhos, jovens, adolescentes ou até mesmo crianças, ensiná-las na base da Bíblia Sagrada, ensiná-las realmente aquilo que a Bíblia tem de valores espirituais, de valores morais, para que ela realmente possa vivenciar a sua vida baseada nesses conhecimentos, que é o que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida aí na lição nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema tão relevante que nos trouxe a lição de número 8, a educação dos filhos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa lição. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Espírito Santo, por essa aula abençoada, a lição de número 8, a educação dos filhos. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, a educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, a observar realmente a educação baseada na palavra de Deus. Desde agora nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Olha, busque colocar em prática isso que a lição nos ensinou. Você que tem filhos pequenos, crianças, jovens, adolescentes ou até mesmo adultos que ainda não são casados, mas que estão sob a sua guarda, estão com você debaixo do seu teto, procure ensiná-los, procure realmente colocar no coração desses jovens, desses filhos e dessas filhas, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Procure ler atentamente a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo e peça a Ele que te conduza na leitura da palavra de Deus e que te mostre os ensinos de Deus com relação à criação dos filhos. E certamente, meu irmão, minha irmã, seus filhos serão um exemplo, certamente seus filhos não se desviarão, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra no coração do homem e faz com que ele tema ao Senhor quando este observa realmente aquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e benditas maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos.
Eu te abençoo para que, à luz das Escrituras, você possa realmente ensinar e educar os seus filhos, ensinando a eles aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da vida, e até quando eles forem adultos, eles não se desviarão. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.